Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Carol, do Carteira, né? E no passo a passo de hoje, eu te ensino a fazer essa nécessaire, né? Com a técnica da trança francesa. Eu tenho um vídeo que eu ensino como fazer a trança francesa aqui no canal. Você que não sabe como que faz a trança francesa, dá uma buscada nesse vídeo e a gente vai aplicar, né, o projeto que eu fiz nessa nécessaire, tá bom? E essa nécessaire você tem a liberdade de montar de várias formas, aqui é só uma sugestão. Então vamos para o passo a passo? Eu vou deixar na descrição do vídeo todas as medidas para você depois conferir na hora de você produzir a sua nécessaire. E a combinação da sua nécessaire, ela pode ser da maneira como também você deseja. No caso, eu só vou usar a tira na parte da frente do meu projeto. Atrás eu vou deixar o algodão cru mesmo, né? Mas você também tem a liberdade. E eu vou juntar, né, essa parte aqui da tira do algodão cru, né, e fazer esse composê aqui. E a parte de trás eu vou deixar no algodão cru. Você pode colocar trança francesa tanto na frente como atrás. Você não precisa usar, né, essa tira. Aí no caso, se você não for usar essa tira, for usar, né, a trança francesa, você só deixa maior, né, na medida que vai precisar, na medida total, né, aqui do nosso projeto. Ou você pode usar a trança francesa na frente e atrás você pode usar um tecido liso, né, que combine, né, com o seu projeto. Então você tem a liberdade, né, de criar o projeto de acordo com a tua vontade. Então a medida, no caso desse projeto, você vai precisar de uma faixa, né, uma tira, né, de 6 por 25, tá? Eu refilei aqui a minha trança francesa, né, ela tá em 25, né, aqui de largura, né, e tá com, deixa eu só confirmar aqui, acho que é 12, não, é 15, tá bom? Então ela tá com 15 aqui de altura e 25, né, de largura. Aí você vai precisar, né, do zíper, né, aqui eu uso de metro, esse aqui é o número 3, mas você pode usar mais grosso, né, aí é de acordo com o que você tem. No caso, ele tem 21 centímetros, né, ele é menor mesmo. E o meu cursor aqui, ele é o número 3, porque meu zíper é o número 3, tá? A gente vai precisar de 4 tirinhas, né, para fazer o acabamento do zíper. No tamanho mais ou menos de 3,5 por 5,5, tá bom? Os 4 do mesmo tamanho. Eu quis o forro colorido porque é o que eu tinha aqui, né, na hora de produzir. Ele tá com a medida de 25, né, de largura por 21,5 de altura. Esse aqui, ele já tá na medida do forro com a tira. Ele tá um pouquinho maior, depois eu faço o refilamento, né? Mas, no caso, se você for fazer, né, só a trança francesa, você vai precisar desse tamanho, tá? Se no caso seria 21,5 por 25, tá? E o forro são 2 que eu preciso nessa medida, tá bom? E aqui, né, é a medida, né, do meu projeto na parte de trás, que tá com o mesmo tamanho, né, do forro, que é 25 por 21,5, tá? Ele tá aqui na manta R1, e eu tenho uma outra placa, né, da manta R1, que é onde eu vou colocar, né, montar aqui a parte da frente da nécessaire, tá? Eu vou fazer um quilt, né? O quilt a gente fala que é a costura, né, do tecido com a manta, né, para ele não se soltar, né? Aqui eu já fiz
os riscos, né, com aquela canetinha fantasminha, e eu vou passar um ponto aqui para poder prender o trabalho, tá? Você pode usar ponto decorativo, você pode usar sua imaginação nesse momento, tá? É importante sempre que a gente trabalha com manta, né, passar ferro para que ative a cola, né, da manta no seu tecido, e é importante fazer esse trabalho de quilting, tá? Para que, se for alguma necessidade, tiver que lavar, né, o seu necessaire, ou o projeto que você criou, ele não se separe, né, e fica a manta fica um grumo e o tecido separado, né, então isso aqui é uma parte essencial do seu projeto na costura criativa, ou mesmo nos projetos de patchwork, tá bom? Eu vou para a máquina e depois eu volto com essa parte do quilt pronto. Antes de ir para a máquina, né, caso você seja iniciante, né, na costura, como que eu fiz aqui o risco, né? Eu peguei a régua, no caso eu peguei a régua aqui do patchwork, mas você pode usar régua comum, você pode usar fita, né? Você fica livre. Você vai passar uma reta aqui, ó, né, na diagonal, né? Fez essa reta, aí à medida que você deseja, por exemplo, você quer usar a fita, e a fita é um pouco mais grossa, você quer usar essa régua, esse aqui vai ser a sua referência. Você fez aqui, você põe a régua, né, na linha aqui que você traçou, e aí você risca o próximo. Terminou? Coloca a régua e vai fazendo até chegar aqui na ponta, tá bom? Então esse aqui é uma forma de quilt. Eu tenho um vídeo aqui também no canal que eu ensino a fazer essa parte de quilting. Se você também no metalacê, né, caso você também queira fazer os quadradinhos, né, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino passo a passo. Então eu fiz aqui, né, passei o quilt, né, eu tô usando uma linha mais escura para poder aparecer no vídeo, né. Eu já refilei o trabalho, tá? E agora a gente vai fazer a montagem da parte da frente da nossa necessaire, tá? Lembrando que quando a gente trabalha com a manta, no caso aqui é a manta R1, né? Ela tem um lado, que é o lado que é mais áspero, que é onde tem a cola, e o outro lado que não tem a cola. A gente usa o lado que tem a cola, tá? Eu sempre corto a medida um pouquinho maior, né, do que o nosso trabalho, né? Porque às vezes na hora de costurar alguma coisa assim, às vezes pode faltar, né, alguns centímetros de manta, então por segurança eu corto maior. Então agora, eu vou pegar a tira, né? Se a sua tira que você for usar, ela for igual ao tecido, né, que tem a parte colorida, a gente chama do lado direito, você ia colocar direito com direito, tá bom? Como o meu aqui é o algodão cru, eu não tenho essa preocupação, tá bom? Eu vou alinhar aqui, tá? Ponta com ponta. Eu alfineto, né, para meu trabalho não escorregar. Então, ó, eu tô com a tira, com o trabalho da trança na manta R1, tá? E aí eu vou na máquina e vou fazer meio pezinho de máquina aqui, tá bom? Para prender essa parte. Retrocesso no começo e no final do seu trabalho. Fiz a costura para prender. Aí eu jogo para cima, tá bom? Ó. E aí eu vou alfinetar de novo. Então eu vou rebater, né, aqui essa costura, né? Eu rebato aqui em cima, né, com um pezinho de máquina, mas eu também posso rebater aqui embaixo, tá? Fazer
em cima e embaixo ou só em cima. Lembrando que eu estou usando uma linha um pouco mais escura para poder aparecer aqui no vídeo, tá bom? Como eu ensinei a trança direto, né, sem a manta, é legal a gente passar uma costura, né, decorativa, né, aqui prendendo, né, essa parte do trabalho. Se você for fazer a nécessaire, porque, por exemplo, essa parte da trança francesa, eu posso aplicar ela num pano de prato, então eu não preciso da manta. Mas se você for fazer um projeto que precisa da manta, já faz a costura com a manta, tá bom? Então aqui no caso eu só vou fazer pequena... Eu vou seguir aqui só o caminho mesmo da costura, né, para dar um trabalho, e vou fazer uma costura em toda a volta só para prender o trabalho, tá bom? Eu vou para a máquina, eu já trago ele pronto. Então eu terminei aqui, né, de fazer o trabalho de quilting, né? Eu fiz aqui meio pezinho de máquina, né, em cada tirinha aqui, ó. No avesso você consegue entender mais ou menos como é que eu fiz. Então, nosso trabalho ele fica preso na manta, né? Agora a gente vai para a etapa do zíper, tá bom? Aqui eu tô com meus 4, né, acabamentos, né? O meu zíper, ele tá assim, menor, né, do que o nosso trabalho, né? Ele tá com 21, né, centímetros. E agora a gente vai colocar o cursor, porque antes da gente começar a fazer a costura do acabamento, eu preciso colocar o cursor, tá bom? Eu dou um piquezinho, né, de um dos lados, né? A parte aqui da barriguinha eu coloco aqui no cursor. Eu venho com o outro lado, encaixo e puxo. É importante fazer isso 2 vezes, ó, porque às vezes ele pode enroscar e também às vezes se o seu zíper estiver parado há muito tempo e você vai usar, às vezes você vai perceber que ele, como é que fala? Pode estar estourado. E já aconteceu isso comigo, de quando eu peguei o zíper, passei o cursor, ele estourou. E aí sempre que você colocar o zíper, o cursor, quer dizer, para ele no meio do seu zíper, tá? Separa o cursor no meio. O meu aqui saiu um pouquinho do caminho e não tá ficando legal. Deixa eu passar de novo. Então eu passei, né, consegui passar aqui no meu cursor, eu tava tendo um pouquinho de dificuldade, porque eu não uso muito os meus zíperes de metro, né, ele tava enroscando bastante. Então eu passei, né, e aí agora o que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui os quadradinhos, né, do acabamento que a gente vai usar. Essa parte dos dentinhos, né, do zíper, a gente chama que é o lado direito. A gente vai pôr o lado direito do tecido, aqui, tá? Então, um pouquinho maior do que a largura do meu zíper, tá? E eu pego o outro quadradinho, não é bem um quadrado, né, um retângulo, e vou colocar direito, enxergando aqui, ó, o direito do meu tecido. Eu formo esse sanduíche, né, ó, então o avesso tá aqui, o avesso tá aqui. Eu vou alfinetar e vou passar um pezinho de máquina.
E eu vou fazer isso dos dois lados, tá? Daí eu já vou para a máquina e já faço os dois. Tá? Então eu passo uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Lembrando que na parte dos dentinhos, dependendo de como que é a sua máquina, passa devagar, tá bom? Para não quebrar a sua agulha. E quando tem a parte do dentinho, eu gosto de dar um reforço. Então, eu geralmente passo retrocesso nessa parte aqui, tá? E como o meu é o número 3, minha máquina passa tranquilo, tá? A gente tira os excessos de linha. Tira o alfinete. E aí, eu jogo para trás. Aqui faltou uma costurinha. Deixa eu só marcar aqui, que senão vai soltar. Aí, ó, eu jogo para trás. Não tem problema que ele tá um pouquinho maior, tá? E se você quiser, você pode rebater essa costura, tá? Você faz aqui um pontinho, né, em todo aqui o caminho. Mas no caso eu não vou fazer isso porque eu tô usando uma linha que não combina aqui com o trabalho. Então eu não vou fazer para não ficar feio. Agora a gente vai pegar, né, a frente do nosso trabalho e o nosso cursor a gente vai aplicar aqui. A gente precisa achar o meio das duas peças, tá bom? Como que a gente faz? A gente une aqui, né, costura com costura, tá? A parte do acabamento, né, aqui. E aqui eu tenho o nosso meio. Eu tô usando a caneta fantasminha, né, só para poder fazer a marcação aqui, a linha bem, tá? Para a nossa peça não ficar torta. É que o zíper tá quase aqui na parte do meio, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui de marcar o meio. Mas, ó, só uma corzinha, né, para marcar aqui o meio. E aí o nosso trabalho, a mesma coisa, a gente une aqui, ó, a linha direitinho, tá? Aí aqui é o nosso meio, e a gente pode dar um piquezinho aqui, bem discreto, na parte da manta, ó, nem, cuidado, que é na parte da manta, tá? Não corta o tecido, não. E aí o que a gente vai fazer? Né, vai encontrar o meio do meu zíper com o meio do meu trabalho. Ó, aqui eu tô com a pontinha laranja. Eu venho aqui, ó, onde eu dei o piquezinho, né? Eu pego o alfinete, né? Eu pus um pouquinho para baixo. E aí eu vou alinhar, né, tudo aqui, ó. Deixar bem bonitinho. E eu vou passar uma costura de meio pezinho de máquina, que é só pra gente prender essa primeira etapa aqui, ó, do nosso zíper. Tá? A gente ainda já vai colocar o forro, mas na próxima etapa. Tá? E sempre é importante achar o meio do nosso trabalho, porque assim a gente não fica com a peça torta, né? E se, por exemplo, você tá
aqui o meu desceu um pouco. Se você tá com, por exemplo, com dificuldade de passar na parte do cursor, você pode mexer ele um pouquinho, tá? Você vai ajustando ele para facilitar a sua costura. Então, eu vou para a máquina agora e trago ele pronto. Então, eu já prendi, né, aqui o nosso zíper, tá? Eu vou pegar o forro, um dos forros, né, que a gente cortou 2, tá? E aí, eu vou colocar o direito com o direito, tá? Eu vou alinhar aqui com o nosso trabalho, tá? Esses excessos aqui, depois a gente pode refilar, não tem problema nenhum, tá? Tanto esse excesso aqui, como o excesso, às vezes, seu forro, né, por exemplo, não tem problema nenhum, tá? Às vezes é até melhor ter essa folguinha para você poder não, que às vezes, né, quando você costura, né, tá no início do seu trabalho, você tem às vezes dificuldade, né, com corte, essas coisas, e depois, questão de centímetros, né, o seu trabalho, você pode ficar, né, com falha. E aí a gente vai costurar pelo lado da manta, que é para poder não escorregar, né, durante a máquina, tá? Então, eu vou para a máquina, eu vou costurar por aqui, pelo lado da manta, e eu já volto. Então, eu fiz a costura, né, aqui com um pezinho de máquina, né? Eu vou virar, né, aqui o nosso trabalho. E a gente vai alinhar aqui, né, puxar o nosso trabalho. E aí a gente vai rebater, né, esse forro, né, isso aqui é importante, porque se a gente não faz esse trabalho de rebater, ele pode enroscar, né, nos dentinhos do cursor, né, e aí não fica legal, tá? Aí é um pezinho de máquina aqui, meio pezinho, né, na verdade, e conforme você estiver passando, empurra o cursor ou para frente ou para trás, porque realmente o cursor aqui ele atrapalha um pouco, tá bom? Eu vou rebater, tá, ó, deixei aqui alinhadinho, alfinetei, e vou rebater aqui. Ó, então o nosso forro tá preso aqui, né, no nosso zíper, e aí eu já refilei, tá? Eu passei a cortadora aqui, né, em toda a volta, já tirei os excessos, né, que tinha. A nossa parte de trás do nosso trabalho, a gente faz a mesma coisa. A gente acha o meio, dá aquele piquezinho, tá? Aí a gente vai fazer o quê? Colocar a frente dele com a frente do nosso trabalho, tá? A gente encaixa novamente, né, o meio. Aqui, ó, tá com a minha marquinha da caneta, então eu faço um encontro aqui do meio. E eu vou pôr o alfinete, tá? A gente passa aquela pequena costura, tá? Só para poder prender aqui o nosso zíper, e depois a gente já coloca o forro, tá? Tô jogando o zíper aqui porque ele atrapalha. Ó, então tá aqui, né? A gente prendeu, tá? E agora a gente vai colocar o nosso forro aqui, tá bom? Prendendo o nosso trabalho. Então, aqui, ó, o forro, a parte de trás do nosso trabalho tá aqui, ainda falta o segundo forro. Aí eu vou colocar direito com direito, tá?
alinhando aqui, tá? E aí eu passo uma costura também, para prender tudo. Agora, uma hora que tem 2 mantas, tem tecido, né? Então, assim, às vezes, dependendo de como é a sua máquina, vai bem devagarzinho, tá? Porque fica meio grosso, né, o trabalho. Então, só lembrando, ó, direito com direito, tá? Pezinho de máquina. É meio pezinho de máquina, desculpa. Corto o excesso de linha, tiro o alfinete. Aí, ó. Eu trago pra cá, ó. Então, ó. Aí eu ajusto bem aqui, alinho, que agora a gente tem que fazer aquela costura para rebater, como a gente fez nesse lado, tá bom? Ó, puxa bem. Alfineta, para não correr, né? E aí a gente vem desse lado e faz a costura de segurança, tá bom? Vou fazer e já volto. Então, eu já rebati aqui o nosso trabalho, tá bom? Uma dica de quando você estiver passando na máquina, vai puxando bem o seu trabalho para não ficar tipo um gruminho, tá bom? Agora a gente já tá indo basicamente para finalização, né, do nosso necessaire. Agora, como a gente vai para a parte do fechamento do nosso trabalho, se você tem etiqueta, agora é o momento de você colocar a sua etiqueta, tá? Você escolhe um dos lados, né? No caso aqui eu vou fazer do lado esquerdo. E aí eu coloco aqui, né? E vou passar um pontinho, e nessa hora eu não tô com meu forro, tá? Você joga o forro pro outro lado. Só para poder prender a etiqueta. Se você não tem etiqueta, ou sua etiqueta é de outro modelo, aí é hora de você aplicar conforme o modelo da sua etiqueta. Então, eu já coloquei aqui. Então, a gente vai unir, né, a parte de manta com a parte de manta e o forro com o forro. Nessa parte aqui, quando a gente for unir, você tem que prestar atenção aqui, ó, naquela parte do zíper, tá? A gente une, porque tá vendo que fica aquela partinha, desculpa. Tá vendo que fica essa parte do verde que a gente faz o acabamento? Ela não pode estar aqui pra dentro. Então, você joga ela pra frente, une as costuras, tá bom? Essa parte aqui tem que estar bem alinhada dos dois lados, tá? Porque senão o seu acabamento vai ficar torto. Se você colocar errado, ele não vai ficar legal, tá? E aí, né, nessa parte aqui do forro, a gente sempre marca aqui uns 4 dedos, né, pega a canetinha fantasminha, ou você pode até usar o alfinete, tá bom? Você põe aqui, ó, vou ensinar com o alfinete, você alinha bem, se tiver com excesso ou um pouquinho, não tem problema, depois a gente faz a gente vai refilar, tá bom? A gente coloca aqui, né, um alfinete, prendendo os dois tecidos. Tá?
Aqui também você pode alfinetar ou colocar o clips. E como que a gente vai fazer a costura? Deixa eu só pôr pra cá. A gente começa, né, daqui, né, retrocesso no começo e no final, vem, faz o contorno inteirinho e termina com o retrocesso aqui, ó, tá bom? Então a gente vai fechar aqui a nossa parte e depois a gente vai arredondar os cantos, porque essa necessaire, você pode deixar ela quadrada, mas eu também vou ensinar ela com acabamento arredondado. Eu vou fazer essa costura e eu volto. Só lembrando, né, que é um pezinho de máquina, tá? Retrocesso no começo e no final. E na parte mais grossa aqui, na parte do zíper, vai devagar e você segue com a costura em toda a volta. Então eu fiz a costura, né, em toda a volta. E como eu falei, né, eu vou ensinar deixar o acabamento redondo. Isso aqui, ó, é uma caixinha, né, que vem os alfinetes, tá? Você pega a canetinha fantasminha, tá bom? Você pode até usar um lápis, né, que essa parte aqui é do avesso, mas eu gosto da canetinha também. Eu vou unir, né, vou passar aqui, ó, na linha aqui desse lado até o outro lado. Ele faz esse arredondado aqui, ó. E aí eu vou fazer isso, tá? Presta atenção aqui de não fazer diferente, né, os lados. Ó. Deixa eu mostrar aqui desse lado. Tá vendo que tá bem arredondadinho? Eu venho aqui e eu faço a mesma coisa. E eu faço aqui. Aí eu vou na máquina e eu passo uma costurinha nesse arredondado, tá? Você pode, se você quiser, antes de fazer toda essa costura, deixar a parte arredondada, né? Mas às vezes às vezes o tecido pode correr, fica um pouco mais difícil. Então eu prefiro dessa maneira. Mas isso também, se você tem a prática, antes de você, né, fazer toda a volta, você já faz o canto arredondado. Eu vou fazer aqui, depois eu vou refilar e mostro para vocês a gente desvirando a peça. Então eu fiz a costura, né, do arredondado aqui. Eu vou refilar, né, todo o meu trabalho, tomando cuidado, né, para não cortar a linha, tá? É próximo, mas sem cortar essa linha, porque senão você vai ter que costurar novamente, tá bom? Então eu vou fazer isso em todo o meu trabalho. Só uma dica, tá bom? Nessa parte aqui que eu deixei aberto, em vez de você só passar reto, né, você deixa meio arredondado e um pouquinho maior, porque daí quando você vai dar o ponto invisível, ou você vai, como é que fala, passar na máquina, esse acabamento fica melhor, tá bom? Você deixa ele um pouco arredondado. Vou fazer aqui e já eu te mostro, ó. Aqui, tá vendo que ele não tá reto. Aí isso daqui te facilita na hora de você dar o seu acabamento. Eu vou cortar aqui e eu já trago a peça pronta. Então, ó, refilei. E aí, por essa abertura aqui, né, eu vou abrir aqui o zíper, né, eu vou abrir aqui e eu vou puxar o nosso trabalho pra gente desvirar. Vai com calma, né, e aí vai desvirando. Se por acaso, às vezes não costurou a lateral, é só você voltar, tá, para a máquina e
e fechar, tá bom? Às vezes pode acontecer mesmo, né? Às vezes passou uma costura um pouco, né, não tão, uma margem tão de segurança. Ó, nosso trabalho já tá ficando pronto. É importante a gente soltar bem essa parte aqui, ó, da curvinha, né, ó. Você pode fazer assim também, tá? Ó. Basicamente a nossa peça tá pronta, tá? Então aqui também a gente abre, né? Tem o canto arredondado. Se você quiser, você pode passar na máquina, né? Para dar uma boa sentada. E agora é a hora de fechar, né? Aqui, ó. Tá vendo que daquele jeito mais arredondadinho, quando você faz isso daqui, ó, ele já vem basicamente pronto. E aí, ó, ele fica retinho, tá? Eu não vou fazer o ponto invisível, eu não vou gravar aqui, né, eu fazendo o ponto invisível, porque eu tenho um videozinho que ensina, né, senão vai ficar muito longo. Aí eu posso, né, você pode terminar na máquina também, só que aí tem que ser da mesma cor da linha, né? E aí, você depois que fecha, né, você joga lá pra dentro, e aí a sua peça, ó, ela tá prontinha, né? Passa ela no ferro, né, pra ela ficar bem retinha. E esse aqui foi o nosso passo a passo de hoje, tá bom? Se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, e você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas, né, venham a conhecer o nosso canal. E eu agradeço, né, a todos que já têm curtido, que têm compartilhado, têm seguido, porque isso ajuda o crescimento do canal. Eu vejo você no próximo passo a passo.